ABC, com o pastor Antônio Freire. Não vos conformes com esta era, pois espera. Aleluia, Jesus. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Graças ao nosso Deus por mais um dia, mais uma oportunidade de aprender um pouquinho, buscar o Senhor, pedir a graça. Os desafios são grandes, se impõem e nós precisamos da graça do Senhor. Nós precisamos da direção do Senhor. Então, é privilégio, acompanhado de grande responsabilidade, ser um discípulo de Jesus Cristo. E vamos aprender. Não tem como fugir das observações corriqueiras que sempre faço em relação aos dois segmentos, os que têm temor de Deus e os que são soberbos, que não têm nenhum temor. É terrível, mas é verdade. A gente sabe que isto é uma realidade muito difícil, uma realidade muito chocante, muito triste. Indivíduos que acreditam que terão sucesso sem Deus. Ou seja, Deus não interessa, Deus não importa. É trágico pensar assim. Mas são muitos os que pensam assim. Então, nós vamos meditar na palavra. Salmo 86. Nós vamos meditar nos versículos 14 a 17. E, apesar de ser um texto pequeno, tem uma grande mensagem para você e para mim. Louvado seja o santo nome do nosso Senhor. Ó Deus, os soberbos se levantaram contra mim, e as assembleias dos tiranos procuraram a minha alma, e não te puseram perante os seus olhos. Tu, porém, Senhor, és um Deus cheio de compaixão e piedoso, sofredor e grande em benignidade e em verdade. Volta-te para mim e tem misericórdia de mim. Dá a tua fortaleza ao teu servo e salva ao filho da tua serva. Mostra-me um sinal para o bem, para que o vejam aqueles que me odeiam e se confundam, porque tu, Senhor, me ajudaste e me consolaste. Não tem como fugir, meus amados, desses dois segmentos da sociedade. Alguém que faz o mal com tranquilidade, como se fosse uma coisa muito comum. Não tem a menor noção de respeito pelo próximo, não tem receio de fazer uma colheita perigosa a seguir. Vão lançando seus males em todos os aspectos. É triste, é trágico e é uma realidade. Nós estamos, esse terceiro trimestre, estaremos diante de um tema muito importante, que é o espírito religioso perverso. A Babilônia. Você daqui a pouco vá para a escola dominical. Eu irei. Bom, como resistir o espírito de falsidade, de feitiçaria, de luxúria espiritual, perversidade? É algo terrível. O mundo todo sofrendo, as religiões tradicionais, a grande concubina dos reis, que foi o catolicismo, a Igreja Católica, hoje em descrédito total.
um comunista ordinário como seu líder principal, comendo na mesa e no prato com o daqui, com o de Cuba e tudo mais, e o descrédito tomando conta. Aquela organização está sobrevivendo com a massa humana, com a massa sem profissão, no aspecto espiritual, sem profissão clerical, dividida em comunidades. Tem comunidade para tudo que você possa imaginar. E o elo forte deles é a idolatria. Babilônia pura, só malignidade. Não tem como não ver, só se não quiser ver, que é fraude espiritual em todos os aspectos, além das outras fraudes. Desde os anos 70, 80, ou seja, desde que o mundo é mundo, desde que eles existem. Eles vivem de fraudes e crimes de toda natureza, mas foi nos anos 70 que ficou mais claro os grandes crimes financeiros, o Banco do Vaticano, toda a miséria. Mas isso não é só lá, não é só na matriz do catolicismo. As igrejas protestantes, muitas delas carcomidas, e essas seitas imundas, criadas principalmente nos Estados Unidos e também no Brasil, essas seitas imundas, com nome pomposo, com pool empresarial, essas seitas imundas elas fazem um grande mal ao nosso país. Não precisa ninguém me dizer. Esses perversos aí da mídia, esses grandes que se degladiam na mídia, eles não têm o menor respeito por Deus e nem por você, nem pelo próximo. Não tem. Se tivesse, não fazia o que eles fazem. Então, o salmista aqui ele diz: ó Deus, os soberbos. A soberba espiritual é pior do que o outro aspecto da soberba. É terrível a soberba espiritual. E é uma soberba tão grande que eles não se apresentam como os demais que servem a Deus como pastores, como evangelistas, presbíteros, não. Apóstolos, isso, aquilo. Não falta títulos. E eles vão criando coisa para eles e para as mulheres deles. E a fraude tomando conta. O salmista diz: os soberbos se levantaram. Como o salmista tinha importância diante da sociedade, claro que o alvo era ele. Os soberbos se levantaram contra mim, formaram assembleias de uma forma perversa, a Assembleia dos Tiranos. Aqui existia no mundo grego, antes, após Davi, bem depois do Davi, tinha uma espécie de liceu lá na Grécia, e tinha o tirano lá, o sujeito que era, parece que investidor nisto, mas aqui não é o tirano no sentido, o profissional lá, o mestre, o filósofo. O tirano aqui é o perverso, os tiranos aqui são os crápulas, os sanguinários. As assembleias dos tiranos procuraram a minha morte. Eles quiseram me matar. Procuraram a minha alma. Eles queriam me matar. E não tiveram nenhum receio. Rapaz, ele é discípulo, ele participa do templo, da sinagoga, ele é um discípulo, é um cristão. Não, nenhum temor. Não te puseram perante os seus olhos. Tu, porém, é um Deus cheio de compaixão. Tem compaixão de mim. Tu és piedoso. Tenha compaixão de mim. Tu és sofredor, me ajuda no meu sofrimento. Eu acho muito interessante, me regozijo com as Escrituras, é porque ela usa a nossa linguagem. Imagina Deus ser sofredor.
Pois é, mas ele diz. Só que o sofrimento de Deus não é uma injustiça que eu faça, tomar o dinheiro, deixar de pagar, não é essa injustiça social. A injustiça que é feita contra Deus é tomar o seu santo nome em vão, burlar a sua lei, a sua palavra. E ele diz isto com todas as letras no começo do livro de Isaías, capítulo 1, capítulo 2. Ali ele diz: eu não suporto mais sofrer a presença de vocês. Ou seja, a religiosidade, os atos religiosos provocavam ira no Senhor, porque estavam dissociados de um coração transformado, de uma mente digna, faziam com má intenção. A mesma coisa continuou, e quando Jesus estava na sua ação, ele disse: ai de vós, seus escribas, fariseus, hipócritas, vocês devoram as casas das viúvas. Como é que um safado daquele devorava a casa da viúva? Claro, maculando a honra da viúva. Maculando a honra da viúva. Devora. Tanto maculava a honra das viúvas, principalmente as viúvas jovens, como prejudicava as viúvas velhas. Deixando de agir, porque eram os anciãos, eram os homens da lei que resolviam as questões de herança, questões de alguma injustiça de vizinhos, de propriedade, coisas assim. Mas ele não estava nem aí. Então o salmista aqui, ele diz: tu és grande em benignidade, tu és grande em verdade, volta-te para mim, tem misericórdia de mim. Dá-me graça, dá-me força, fortalece o teu servo. E não esqueça que eu sou filho da tua serva. Eu acho isso lindo, maravilhoso, porque ele menciona a educação recebida, o temor que aprendeu com a própria mãe, que tinha temor de Deus. Mostra-me um sinal para o bem, me mostra um sinal, faz que eles entendam que tu estás comigo, tu estás me ajudando, e que eles fiquem confusos, vendo que tu me ajudou e me consolou. Meus amados irmãos, é maravilhoso aprender, meditar, buscar, e além de ser uma grandeza para o ser humano, é um alento, é um lenitivo, é um vigor novo, fortalece a gente. Que Deus te abençoe, te guarde, te fortaleça de tal forma que você não tenha receio dos tiranos. Pelo contrário, esteja sempre preparado para servir a Deus e falar com Deus a respeito de qualquer aflição, qualquer injustiça. Ele é maravilhoso nisto. Não é no tempo da gente, não. Não é no tempo da gente. Mas a misericórdia que a gente quer para nós, que ele nos propõe, ele propõe para os tiranos. Infelizmente, o tirano não aceita. Mas Deus é tão bom que dá até chance para o perverso, o pior dos perversos, corrigir sua perversidade, voltar à sobriedade e agir como gente. Então vamos orar. Hoje a nossa oração é pelo nosso irmão Vitor Pedrosa, orar pela sua família. Ele presta um grande serviço à Igreja do Senhor Jesus e a nós, como zelador, ajudando a gente ali. Então vamos suplicar a bênção do Senhor. Querido Deus, Pai Santo, que estás nos céus, nós te louvamos, bendizemos, agradecemos pela tua bondade. Suplicamos, Pai, pela igreja, guarda a tua igreja no Brasil e no mundo. Sustenta cada um com a tua mão forte e poderosa, as crianças, a juventude, Senhor, as famílias, os idosos, os teus ministros. E agora, Senhor, te apresentamos o irmão Vitor Pedrosa. Toma ele em tuas santas mãos, abençoa o seu lar, sua família. Te revela, meu Senhor, salva, Pai, os membros da família que não são salvos, e sustenta, Senhor, aqueles que te conhecem e te amam. Amado Pai, opera na nossa vida, na vida do irmão Vitor e do seu lar. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.